Outro tipo de documento que nós devemos guardar eternamente são, por exemplo, escrituras de apartamento, a certidão de escritura, os diplomas, certidão de nascimento, passaporte, os documentos antigos. Então, esses documentos, eles precisam ser guardados. E esses documentos também é muito importante que se faça uma cópia digital. Então, se você não tem, faz uma cópia, salva numa mídia, e aí numa hora de emergência que você precise desses documentos, você tem todos os dados. Ele não tem a cópia, gente, não tem o valor do original. Esses aqui são documentos originais, certidão de nascimento original, tá? Ele não tem, a cópia não tem valor, a não ser que você faça uma autenticação. Mas, contendo os dados, fica até mais fácil caso você tenha algum problema que extravie esses documentos. Você vai saber em qual tabelião ir tirar uma segunda via, em qual cartório você vai tirar uma segunda via. Então é muito importante. E eu também vou dar uma outra dica sobre a parte de documentos importantes. Geralmente, quem nunca passou por um problema em casa, por exemplo, um incêndio, uma enchente, um assalto ou um momento que acontece alguma coisa, um imprevisto muito grande, tá? Nesse momento, a gente acaba pensando, meu Deus, o que eu vou pegar, né? Só posso escolher uma coisa, pegar uma coisa e sair correndo, tá? Então é bom que vocês tenham uma caixa de emergência, de reserva. Essa caixa, você deve guardar documentos que são extremamente importantes, aqueles que você não pode ficar sem, em hipótese alguma da sua vida. Então são documentos pessoais, a certidão de nascimento, certidão de casamento, por exemplo, um documento de um carro, um documento do seguro médico, documento de seguro, se você tem um seguro residencial, um seguro para o teu veículo, um seguro de vida, tá? Porque na hora de uma emergência, de algo que aconteça, você vai passar a mão nessa caixa e sair correndo. Então também vale você colocar, por exemplo, uma caixinha lá dentro com objetos de extremo valor, tá? Então, que nem eu tenho aliança de noivado e de casamento da minha avó. É um objeto que eu tenho que tem um valor sentimental muito grande. Então, também fica dentro dessa caixinha. Tá? Se você não quiser colocar os documentos originais, você pode colocar, vamos supor, uma certidão de nascimento, você pode colocar uma cópia autenticada, tá? E, por exemplo, você pode colocar lá alguns CDs de fotos que marcaram a tua vida, ou de repente várias fotos, porque 10 DVDs que tem uma capacidade de armazenamento muito bacana, eles não vão pesar muita coisa numa caixinha, numa pasta. Então você consegue ter ali todas as suas fotos, consegue ter algumas joias, algumas lembranças. Por exemplo, o primeiro dentinho da Giovana, eu consigo colocar nessa caixa, porque na hora de uma emergência eu pego ela e eu saio correndo, tá? Então são coisas muito importantes para você, de valor até financeiro, tá? Porque toda essa documentação ela é muito importante, e de valor sentimental, tá bom? Agora que a gente já separou todos os documentos, já fez a triagem, já descartou o que não era necessário, já separamos entre as contas, os recibos que podem ser descartados e os documentos que devem ser arquivados infinitamente ou por um período maior do que 5 anos. Então agora que você já fez tudo isso, a gente vai começar a categorizar. Então, vocês viram que a nossa conversa até aqui, ela tá como? Ela tá entre documentos pessoais, documentos residenciais, documentos de veículo, e aí dentro dessas outras categorias, de acordo com a sua necessidade, você vai criar categorias diferentes. Então, por exemplo, gente, a pasta que eu tenho de documentos de carro, vocês estão vendo que ela tá gordinha, né? Dentro dessa pasta tem mais duas
subpastas dos 2 carros que nós temos. Então, cada pasta tem ali, junto com o manual do carro, junto com os recibos antigos de IPVA, de IPTU. Nossa, IPTU para... Gente, desculpa. Não faz sentido eu colocar os comprovantes de licenciamento e de IPTU dos veículos numa pasta de pagamento. Por quê? Porque eles devem ficar sempre na pasta do que é aquilo. Então, qual que é a família, né? A família é documento do veículo. É o veículo, não é as contas, né? As contas são o objeto, não é uma categoria em si, tá? Então, o que que acontece? Dentro dessa pasta, eu tenho todos os comprovantes de pagamento, de licenciamento, de IPVA, seguro do carro, o documento de compra e venda. Então, tá tudo aqui, tá? Todos os documentos dos 2 carros, eles estão aqui. Então, a categoria documentos de carro, subcategoria carro A, carro B, tá? Se você não tem, por exemplo, 2 carros, você tem um carro, não tem necessidade de você criar uma subcategoria. Se amanhã você adquirir um outro veículo, uma moto, aí você faz uma subpasta e aí você identifica os 2 para separar, tá bom? Mas se você só tem um, você não precisa identificar com uma subpasta em documento do veículo. Vamos lá, documentos pessoais, tá? Vocês podem fazer de 2 formas. Vocês podem colocar igual eu faço aqui em casa. Então, documento DRE, documento ALE, documento GI, documento LUCI, documento AIXA. Você pode separar e aí dentro da pasta eu coloco todos os meus documentos, todos os documentos do ALE e da GI, tá? Da LUCI e da AIXA. Ou você pode fazer uma pasta documentos pessoais e aí você coloca uma subpasta para cada um. Então, uma para DRE, um para ALE, um para GI, para LUCI, para AIXA. Tá bom? Então, o que eu vou colocar nessas pastas? A minha certidão de casamento, certidão de nascimento. Eu tenho a cópia da certidão de casamento dos meus pais. Eu tenho a cópia do RG com o número de CPF da minha mãe. E eu tenho a minha certidão de nascimento, o meu passaporte e uma cópia dos meus documentos. Então, aqui são os meus documentos pessoais, tá bom? E aí, o que que acontece? Eu tenho aqui mais um envelope que é de um cartão de crédito, que ele tem alguns benefícios e tem um seguro de vida e tem outras coisas inclusas. Então, toda essa parte desse cartão que tem seguro de vida, que tem tudo, ele tá aqui junto na minha pasta de documentos pessoais.